estamos numa semana aí muito, muito, muito louca, né? O Bitcoin abriu a semana já caindo praticamente, saindo dos 103, achando um fundozinho local aqui em 101, depois voltou para 106, depois caiu de novo para 102, voltou, teve mais uma máxima local 106, e aí veio segunda-feira, mano. E segunda-feira, simplesmente o DeepSeek derrubou o mercado inteiro, fazendo o Bitcoin perder o patamar dos 100 mil, né, que a gente não via há algum tempo, até via perder lá para os 99, 98, mas costumava segurar bem, deu uma perdida forte, mas recuperou novamente, só para cair de novo no dia 29, né, hoje de manhã, e finalmente recuperando aí agora depois do FONC, né, e esse, na verdade, é o tópico, apesar do foco da live, né, e o que a gente vai gastar mais tempo falando é a questão do DeepSeek e da AI. Apesar disso, a gente acabou de ter uma reunião do FONC, né, e eu quero aí que o Pedro me explique um pouquinho do que o Paulo falou, qual foi a decisão, como isso impacta aí os criptoativos e o que a gente pode esperar aí para sexta-feira e para os próximos dias. Beleza, vamos falar assim. Então, hoje teve a reunião do FONC, a decisão foi por manter, né, a taxa de juros no patamar que estava, no intervalo de 4,25% até 4,5%. Lembrando que esse ciclo de corte começou e a gente já fez aí 100 basis points de corte, né? Bom, o Fed falou muito sobre o compromisso, ele sempre fala isso nas reuniões, sobre o compromisso de manter os dois mandatos, né, tanto da inflação, né, lá são dois mandatos, manter a inflação estável e manter o mercado de trabalho saudável, e ele considera que o patamar atual da política monetária consegue privilegiar essas duas posições, o que faz certo sentido, porque a gente viu, de fato, o mercado de trabalho americano impressionando no dado mais recente, né, com desemprego que estava na casa de 4,2%, a Goldman Sachs, por exemplo, projetava um aumento para 4,3%, e a gente viu, na verdade, uma queda para 4,1%, né, mostrando um pouco dessa resiliência do mercado de trabalho americano. Dessa forma, o Fed está vendo um mercado de trabalho equilibrado e, ao mesmo tempo, ele está vendo uma inflação que no último ano caiu muito em direção à meta, lembrando que a meta do Fed é 2%, uma meta já de muito longo prazo nos Estados Unidos. E agora a gente está com a inflação PCE 2,4%, porém a Core PCE, que é o núcleo, né, que exclui energia e alimentos, que são preços que têm uma volatilidade maior, porque são indexados a negociações internacionais, então eles são menos previsíveis por natureza. Essa sim, o núcleo está em 2,8, um tanto distante da meta de 2. Então, foi uma decisão unânime ali do comitê, né, de que eles iriam manter no patamar de juros atual, justamente por ver que as condições são restritivas o suficiente ao ver deles para manter e mandar a inflação em direção à meta, né, e também está mantendo o mercado de trabalho atual. Se a gente estivesse vendo uma fraqueza no mercado de trabalho, talvez ele fosse forçado a continuar esse ciclo com menos certeza se estaria restritivo o suficiente para acalmar a inflação. Então, dessa forma, ele parece estar nesse momento confortável. Bom, também é legal da gente falar da questão do quantitative tightening, né? O que é isso? Basicamente, o Fed, na pandemia, ele comprou muitos ativos do mercado, né? Com um plano de estimular junto a baixar juros, justamente para poder dar aquele impulsionado na economia, porque teve a recessão da pandemia e tudo mais, vários eventos. E a gente viu agora o processo contrário disso. A gente está vendo o Fed ele ter que esvaziar um pouco dos ativos que ele tem no balanço. E esse é um processo que naturalmente retira a liquidez do mercado, né? Porque você tem agentes privados tendo que comprar esses ativos que estão sendo vendidos pelo Fed, enquanto esse dinheiro poderia circular e comprar outros ativos de risco, por exemplo, e isso respinga sempre em cripto também. Então, dessa forma, ele sinalizou que vai ter a continuidade né, do QT, que a gente chama, né, o Quantitative Tightening, que é essa venda de ativos no mesmo pace, né, na mesma velocidade que ele estava. Então, isso ainda não é um ponto muito positivo para a cripto, né? Porém, acho que o saldo principal dessa reunião é que o dado de sexta-feira do PCE, esse vai ser muito importante, porque a gente tem um PCE muito próximo, né? 2,4 em relação a 2, não está distante. Beleza que o núcleo está ali em 2,8, mas se a gente, por exemplo, vê um resultado positivo no núcleo, por exemplo, uma inflação caindo para baixo do esperado, e curiosamente ainda não tem um consenso de mercado para esse resultado de sexta-feira, na janela de 12 meses, o que é raro, nessa altura do campeonato a gente já teria, mostrando que o mercado está um pouco incerto ainda do quanto deve vir né, no 12 meses, a gente pode ter uma surpresa muito positiva. Então, atenção aí, eu acho que um dos grandes balanços que a gente pode fazer dessa reunião de hoje é atenção para o dado de inflação de sexta-feira. Qualquer coisa em linha ou abaixo do esperado pode ser um trigger aí de curto prazo para a gente ver o preço dos criptoativos e da Bolsa Americana reagindo muito bem. Então, do lado macro, vamos dizer assim,
não teve grandes novidades hoje, né? Esse ponto do QT, do Quantitative Tightening, não é muito positivo, mas, por outro lado, a gente tem um Powell mesmo admitindo que, beleza, o mercado de trabalho está saudável, mas quem está, por exemplo, não está mais com emprego, foi demitido, já não está com tanta facilidade assim de ser reempregado. Então, a gente tem um mercado de trabalho, na visão dele, que não está aquecido, não é um fator de inflação. Então, não tem muito mais espaço para desaquecer o mercado, porque ele pode ter um problema. Então, vamos dizer, para o ano como um todo, eu diria que macro deve ser um suporte importante em algum momento para a continuidade do ciclo de alta. No curto prazo tem esse fator de dúvida, e na sexta-feira a gente tem aí sim essa inflação, que vai ser muito importante, Rony, temos que acompanhar, mas esse é meio que o panorama geral aí do dia de hoje. Bom, perfeita a tua colocação. E, cara, só faltou um detalhe. No final, a última pergunta, literalmente a última pergunta que fizeram para ele, foi justamente sobre cripto, né? Sobre Bitcoin e cryptocurrencies, né? E a resposta dele foi, de modo geral, né? Como sempre, a resposta do Paulo é sempre muito em cima do muro, né? Para tudo, para qualquer coisa, inclusive do Trump, que você falou, né? Mas foi, de certo modo, positiva, né? Aparentemente, ele falou que, né, que os Estados Unidos é muito a favor da inovação, né, algo que a gente está começando a ver só agora, né, dado o problema que a gente tinha com os republicanos anteriormente, mas foi um ponto também muito positivo aí, que até eu, sinceramente, nem esperava, né, já era literalmente a última pergunta, e fizeram aí bem sobre isso, para saber a opinião dele. De novo, algo positivo, e o mercado reagiu de forma positiva, não por isso, obviamente, mas por tudo que o Pedro comentou, né, então estamos num cenário bem positivo macro aí. Saindo desse tema agora, eu vou voltar para o tema Trump, que a gente já falou um pouquinho na semana passada, mas é que essa medida ele fez só na última quinta-feira, né? Como a gente tem as lives nas quartas, então só voltando aí um pouquinho no tempo. Quero comentar sobre a ordem executiva do Trump para criar esse grupo de trabalho sobre criptomoedas, né? Que a gente viu de novo nessa última quinta-feira. Isso no próprio dia chegou até a dar uma brochada no mercado, né? Porque o que a gente acredita que o mercado estava esperando que ele já canetasse ou que ele desse alguma resolução mais rápida para essa questão da reserva estratégica de Bitcoin. Não foi exatamente isso que ele fez, mas, né, ainda assim, numa visão de médio e longo prazo, parece uma medida muito, muito positiva, né? Ele já indicou aí diversos políticos para fazer esse comitê, sendo que um deles é a conhecidíssima Cynthia Lummis, vou até botar ela aqui na tela aqui também, né, que é uma senadora americana aí de longa data, conhecida do mercado cripto por ser extremamente pró-cripto, né, extremamente pró-Bitcoin principalmente, e ela aparentemente vai ser a senadora-chefe aí desse comitê, né, algo que é muito, muito, muito positivo para a cripto, né, e provavelmente devem sair aí no prazo de mais ou menos 6 meses, né, que é esse prazo que eles têm para apresentar projetos e fazer estudos, com uma boa diretriz em relação à cripto, em relação à reserva estratégica de Bitcoin